As igrejas são locais sagrados para aqueles que têm fé, porém seja pela alta espiritualidade ou coincidência, nesses locais acontecem coisas estranhas que não ocorrem em nenhum outro lugar. Veja hoje os 8 seres e eventos estranhos que foram gravados na igreja. Roda a vinheta! Dois amigos visitaram essa igreja que estava abandonada há anos e que havia virado local de abrigo para alguns moradores de rua e adolescentes que queriam fazer pichações. A fama da igreja ser mal assombrada veio antes mesmo dela ser abandonada, pois diziam que todos os casamentos feitos nela não iam para frente, o que gerou uma perda de frequentadores e consequentemente o seu abandono. Quando eles chegam em determinado cômodo, dão de cara com essa mulher que parece estar vestida de noiva, encarando a luz das lanternas que rapidamente desaparece, provavelmente voltando para o lugar de onde veio ou tentando atrair a atenção deles para seguir. Porém, eles tomam a melhor atitude possível, que é sair correndo. Repare que você tinha um corpo bem estranho e a pele extremamente branca, pelos cabelos aparenta ser uma mulher. Esse ser ficou conhecido como a noiva da igreja Houston, e desde que as imagens foram divulgadas, nenhum outro explorador quis ir até o local. Esse cara chamado Danny decidiu explorar uma capela abandonada no interior dos Estados Unidos, pois as pessoas que vivem próximas do local relatam que vira e mexe ouvem barulhos e sons vindos de lá, muitas vezes parecendo que alguém está chorando. O local é bem antigo e claramente ninguém pisa lá faz muito tempo, porém conforme ele caminha entre os cômodos, já é possível ouvir alguns barulhos em seu interior. Falling through. Jesus. What the hell? Tá ok, mas pode ser um animal preso. Só que pouco a pouco esses sons ficam cada vez mais parecidos com os de uma mulher chorando. Hello? Hello? O corajoso então decide adentrar ainda mais a igreja e seguir a direção do ruído. E é aí que a coisa fica bizarra. No pátio principal, o homem encontra essa figura fantasmagórica com a feição pálida, vestida com um véu branco totalmente imóvel, mas depois de poucos segundos, olha discretamente para o explorador que solta um berro de medo. Sem nem pensar duas vezes, o cara sai correndo desesperado para tentar sair de lá e não quis nem descobrir o que era aquela coisa que estava ali. Durante uma visita noturna na Catedral de Lincoln, que fica na Inglaterra, uma pessoa ficou surpresa por não estar sozinha mesmo sendo altas horas da madrugada. Enquanto ele filmava a arquitetura do lugar, algo chamou sua atenção na lateral de uma pilastra, porém o homem achou que fosse apenas um reflexo da luz. Mas conforme ele vai se aproximando, a imagem fica muito parecida com o rosto de alguém que está o vigiando. Cada passo que o cameraman dá, o tal rosto vai lentamente voltando para trás da parede até desaparecer. E com a maior coragem do mundo, o cara vai em direção à aparição, mas não encontra absolutamente nada ali. Bizarro! A Catedral de Lincoln foi construída entre os anos de 1185 e 1311, sendo uma das mais antigas da Inglaterra, com diversas histórias de aparições e barulhos estranhos registrados ao longo dos anos. Teria sido essa mais um fenômeno sobrenatural? Esse cara diz trabalhar nessa igreja, provavelmente como segurança por conta do horário. No vídeo ele diz que dia após dia houve constantes barulhos vindos da dependência do local e que acredita ser fantasmas de pessoas que já passaram por ali. Sem nem entrar nas instalações, ele direciona a câmera para uma das janelas, pois parece ter visto algum movimento suspeito. Apesar de estar bem escuro, quando o cara dá zoom em uma janela, se depara com a figura de um homem usando um terno que observa tudo. Eu em cruz credo.
O segurança não conseguiu identificar quem era o indivíduo, o que o levou a acreditar ter sido a aparição de um fantasma muito elegante, já que tudo estava fechado com cadeado. Não se sabe onde essa gravação foi feita. O intuito nem era capturar nada de extraordinário. Porém, chegando lá dentro, a pessoa que filma se depara com uma mesa cheia de flores e velas. Depois encontra uma estátua da Virgem Maria. Mas quando vai filmar uma segunda pessoa que está sentada na mesa, sem querer captura a sombra de alguém correndo em um dos cômodos da igreja. Olhando assim, parece ser a silhueta de um homem que passa em alta velocidade, deixando claro que não era um ser desse mundo, já que o ser humano não conseguiria correr tão rápido. A falta de informações sobre essa gravação mostra que os responsáveis por gravar a cena não perceberam a sombra passando por eles e postaram apenas para mostrar o interior da igreja. Mas o que seria pior, ver e sair correndo ou não ver e ficar lá dentro? Uma mulher entrou em uma igreja para fazer orações e percebeu que algo na estátua de Jesus não estava certo. Às vezes ela olhava e a imagem estava com os olhos abertos, e às vezes estava com os olhos fechados. Pensando nisso, decidiu ficar um tempo gravando com o celular, pois já estava pensando que tinha ficado louca. Depois de alguns minutos, a estátua realmente mostra os olhos abertos por vários minutos e fica olhando diretamente para ela, como se quisesse dizer algo. Bom, seria esse um registro de um milagre? Na República Tcheca, essa imagem bizarra foi registrada em uma igreja antiga da cidade de Lukova. A igreja existe desde 1352 e um vídeo feito em seu interior mostra diversas pessoas com véus brancos sentadas imóveis nos bancos e algumas paradas em pé pelo resto do salão. A igreja em si já é assustadora por ser bem antiga, mas qual seria a explicação por trás dessa galera macabra que foi filmada do interior do local, rendendo uma das gravações mais bizarras já feitas dentro de um espaço religioso? Aparições ou pessoas vestidas a caráter para uma missa diferenciada? Bom, nem um nem outro. Na verdade, essa igreja estava abandonada e um artista foi chamado para dar uma guinada no monumento histórico. E aí decidiu esculpir diversas pessoas como se estivessem cobertas por véus e panos brancos, representando os soldados que frequentavam o lugar e perderam suas vidas. Felizmente, a obra de arte de gosto duvidoso fez com que a igreja se tornasse ponto turístico, sendo frequentada por pessoas de todo o mundo. No meio de uma congregação, essa foto foi tirada por um dos irmãos que acabou flagrando esse senhor de aparência estranha no meio da cerimônia e cujo qual ele não acredita ser humano. Enquanto todos estão com suas vestimentas normais, esse senhor está vestindo um manto escuro que cobre seu corpo todo, inclusive a cabeça, como se fosse aquelas roupas antigas. Ele ainda ostenta uma barba gigante, como você já deve ter reparado, possui 2 olhos estranhamente brilhantes. Seu pescoço é impossível de se ver e sua feição é muito mais semelhante com uma máscara de Halloween do que de uma pessoa de verdade. Essa foto deixou muita gente intrigada e até hoje não se sabe quem é esse homem. Pode ser apenas um cara normal com estilo mais peculiar, porém os olhos brilhantes e o semblante diferente nos faz acreditar que não tem nada de comum nessa fotografia. Durante um culto realizado aqui no Brasil, a cunhada do pastor resolveu tirar uma foto para registrar a quantidade de fiéis que estavam presentes naquela noite, como já era de costume. Porém, ao checar as fotos mais tarde, os membros da igreja ficaram chocados com uma presença extra. Um ser esquisito com aparência demoníaca é flagrado bem no meio da entrada e parece olhar fixamente para o pastor. Nenhuma pessoa que está ali parece perceber a presença do ser, nem mesmo segurança ao lado. Foi a própria igreja quem postou a foto alegando não ser uma montagem, e sim a captura de um demônio que tentou invadir o culto, mas não conseguiu por conta da fé que todos estavam sentindo naquele momento.
O pastor ainda complementa dizendo que acredita quem quer, porém explica que as possessões geralmente acontecem por conta de demônios como esses, e alertou todos os fiéis sobre o perigo de ter uma fé fraca. Seria esse um relato verídico? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais, veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.